Infelizmente, a gente conseguiu hoje em dia saber sobre isso por causa da documentação que foi recuperada, ironicamente, pelos soviéticos, né, que conseguiram recuperar essa documentação e que deram exposição a ela primeiro, e depois o exército americano, quando, né, os documentos saíram da sua classificação secreta, se descobriu também que existia toda uma coleção de microfichas do exército dos Estados Unidos com as fotografias disso aí, né? Tem que lembrar também que, vamos lá, os Estados Unidos libera. É tipo Lei Áurea. Tipo, você tá libera, porque já tem uma pressão popular enorme pra esse negócio liberal. Então, é igual a ditadura aqui mesmo. Se dependesse mesmo de quem tá no poder, o cara não liberava nada e deixava. Pode quebrar. Nunca, né? E eles conduziram grandes missões, né? Teve a Operação Peste em Ningbo, que a gente já falou aqui rapidamente sobre ela, que o resultado foram 1.200 mortos em 2 semanas, infectados com pulgas que estavam infectadas, e a quarentena forçada de toda a região. Em 42, em Hunan, eles envenenaram vários poços com cólera, né? E aí, em Hunan, ao contrário, eles pegaram todos os sobreviventes e fuzilaram para evitar testemunhas, porque em 42 o Kisuko já estava começando a ferver pior pro lado do Japão, e eles começaram a fazer isso. Eles trabalhavam o tempo inteiro com estratégias de negação plausível. Isso fica bem claro a partir dos julgamentos e dos documentos que foram coletados, ou seja, eles sabiam o que eles estavam fazendo, era volitivo o que eles estavam fazendo, eles já se precaviam anteriormente caso aquilo fosse descoberto, né? Então, as epidemias eram todas atribuídas a causas naturais nos registros oficiais, a imprensa, principalmente de Manchukuo, que estava toda na mão dos japoneses, já eram, né, colocada para anunciar que essas epidemias eram comuns e que aconteciam de tempo em tempo. E aí você pega as reportagens da época, mais uma epidemia de cólera que sempre rola e que é totalmente natural, que com certeza não é um experimento, aconteceu. A epidemia de braço nascer com a perna, o braço nascer no lugar da perna. É raro, mas acontece muito, né? Enfim, e eles inclusive tentavam vislumbrar possibilidades genéticas pensando nessas questões de eugenia. Então fizeram experimentos com a mesma família, pegaram 5 gerações de uma mesma família, né, desde os idosos até os bebês, para expor eles a gás mostarda para ver se aquela família tinha uma diferenciação genética que a protegeria disso ou não, para avançar os seus estudos. São coisas assim, as mais virulentas possíveis. A gente pede até desculpa a todos vocês que estão ouvindo, né, que eu sei que isso vai causar uma ânsia e um repúdio muito grande, mas é aquilo que a gente falou lá no primeiro episódio, né, na questão da história e da memória. A gente também tem que erigir monumentos às nossas grandes derrotas, né, e a gente tem que pensar, gente, que quem fez isso foram outros seres humanos contra outros seres humanos, tá? Isso é algo que, enquanto a gente tiver numa sociabilidade como a gente tem hoje, vai ser possível, né? Isso, não tô falando que isso vai acontecer amanhã, que isso vai acontecer depois, mas igual teve a unidade 731, a gente pode levantar diversos casos de experimentos que foram feitos com os humanos depois da unidade 731 em vários lugares do mundo. Cara, uma coisa que me incomoda muito é a estatística. Se a gente for pensar na luta antimanicomial, a quantidade de experimentos que foram feitos dentro de manicômio... Mas acontece que tem um elemento que me incomoda muito, que é o chamado viés do sobrevivente, que é um problema estatístico da gente só conseguir ponderar e analisar em cima dos dados que a gente tem. Uhum. Quer contar o caso dos aviões de guerra? De onde veio o viés do sobrevivente? Você conhece essa? Claro que eu conheço, né, meu amigo? Eu vou contar então. Cara, essa história do viés do sobrevivente, eu conheci com esse caso do avião. Enfim, o historiador é ele, se eu tiver pequenas, vou falar que são erros, não é pequenas inconsistências históricas. Por favor, sinta vontade de interferir. Mas acontecia. E meu gatilho de memória veio justamente daí. Porque estávamos tendo um monte de navio, um monte de avião americano sendo abatido. Os aviões americanos estavam sendo abatidos. Aí começaram a fazer um estudo. Pô, vamos ver dos aviões que estão voltando, porque alguns eram atingidos, mas não eram abatidos. Vamos ver aí
desses aviões estão voltando, onde eles estão sendo atingidos, pra gente fazer um mapa. Peço até pra produção colocar esse mapa aí, que ficou muito popular, tem rede social. Sim, tem. Isso é facinho de achar. Fácil de achar. Mostra lá o avião e mostra várias regiões, como a asa, por exemplo, muito atingida. São aviões que voltaram. E aí acontecia... Tinha um problema de aerodinâmica e questão financeira, eles não podiam simplesmente fortalecer o avião todo. Porque ia atrapalhar ele ficar muito pesado, ia gastar muito dinheiro. Não, peraí. Então vamos consertar aqui, ó. Onde que tá vindo com mais furo? Se é asa, pô, vamos revestir a asa, vamos aumentar isso aí. E tava revestindo, não tava adiantando nada. Até que chegou um matemático, estático, e falou, peraí, tá errado isso. Você tem que revestir onde não tem furo. E é uma coisa tão contra-intuitiva. Cara, é muito contra-intuitivo. Porque é muito lógico. Cara, depois que você ouve a primeira vez até o final, é igual o ovo de Colombo, né? O Colombo vira pra tripulação dele, os caras não tinham mais nada o que fazer, né? Já tava cansado de cuspir sangue com escorbuto. Vou colocar um ovo em pé. Se alguém colocar um ovo em pé, eu dou não sei o quê, eu deixo vocês comerem de tudo, caralho a quatro. Aí todo mundo tenta colocar a porra do ovo em pé e ninguém consegue colocar o ovo em pé. Aí a bosta do Colombo vai, pega um saleiro, joga o saleiro e põe o ovo em cima do sal. O ovo fica em pé. Eu achava que tinha dado uma batidinha quebradinha a bundinha Não, dele. ele nem precisou de quebrar a bundinha, não. Ele colocou no saleiro. É sal. Aí, tá em pé. Depois que você ouve isso, você fala assim, óbvio. Porra, como que eu não pensei nessa merda? E quando a gente vê o teste, a gente fala assim, porra, como que eu não pensei nessa merda, né? E o cara foi brilhante, gente. O cara foi completamente genial e brilhante ali. Foi pica das galáxias total ali, né? Ganhou o jogador do jogo, pediu música no Fantástico. Porque, pô... Gente, os aviões que estão voltando são os aviões que não caíram. Olha que loucura. Talvez os aviões que caíram tenham sido atingidos em outro lugar, porque se esses aviões voltaram... Eles estavam ótimos. Eles estavam voando, né? Pô. E aí, perceberam, eu acho que era o motor, é uma parte lá na frente, eu acho que são os dois motores, que colocou lá a proteção VIP, like a boss, parou de cair. E eu uso esse exemplo pra falar de meritocracia. Você pega, por exemplo, sei lá, o self-made man mesmo, que clássico, que veio da favela e que conseguiu hoje, ele é dono de uma rede de, sei lá, de posto de gasolina. Tá bom, beleza. Tranquilo. Este é um elemento da nossa amostragem. Agora pega todo mundo que tava na favela com ele. Todos os coleguinhas, o que aconteceu com eles? Vieram sobrevivente. Então é a gente ter noção de que a gente perde muitos dados e muitos elementos ao lidar com as coisas no dia a dia. Então eu falo isso porque a gente nem faz ideia das torturas que aconteceram na Segunda Guerra, cara. Exatamente. E eu falo isso de forma ampla, nem tô aqui defendendo aliado, eixo, não, cara, não tô falando. Tiveram coisa que a gente nem imagina, que a gente nunca vai saber. Porque eles vão jogar isso pra debaixo de algum tapete.